Há uma figura silenciosa dentro de muitas casas brasileiras que raramente ocupam manchetes ou discursos oficiais. Não veste uniforme de herói, não recebe aplauso ao fim do dia e ainda assim sustenta com as próprias mãos uma das tarefas mais duras da vida: o cuidador. Não veste uniforme de herói, não recebe aplauso ao fim do dia e ainda assim sustenta com as próprias mãos uma das tarefas mais duras da vida: o cuidador. Não veste uniforme de herói, não recebe aplauso ao fim do dia e ainda assim sustenta com as cor de idoso, segue ali, firme, mesmo quando por dentro já se encontra em pedaços. Ele acorda antes do sol e muitas vezes dorme depois que o cansaço vence o corpo. No meio desse intervalo, que chamamos de dia, há remédios a administrar, banhos a dar, corpos a levantar, consultas a acompanhar e uma atenção constante que não permite distração. Cuidar de alguém que já não consegue cuidar de si é um exercício contínuo de paciência, força e renúncia. Mas há um detalhe que o mundo insiste em ignorar. Quem cuida também de quem adoece? Uma pesquisa recente revelou aquilo que o cotidiano já denunciava em silêncio. Nada menos do que 88% dos cuidadores do Brasil sentem impactos físicos e emocionais nessa rotina. Não é um número frio, é um retrato. É quase todo mundo. É gente que sente dor nas costas, que perde o sono, que convive com ansiedade e que aprende a viver com o próprio desgaste como se fosse parte natural da vida. E não para por aí. Mais da metade desses cuidadores ainda precisa trabalhar fora. Alguns estudam, outros tentam manter uma rotina mínima enquanto carregam uma responsabilidade que não cabe em um relógio. Há quem indique 3, 5, 8 horas por dia. Há quem não tenha hora nenhuma para você mesmo, para ele mesmo. É curioso observar como a sociedade romantiza o cuidado, chama de ato de amor e encerra o assunto. De fato, há amor, muito, mas há também peso, a solidão. Há momentos em que o banho de quem se cuida se transforma no maior desafio do dia. Há situações em que a simples tarefa de ajudar alguém é mover e exige um esforço que nem sempre se tem. E então surge a pergunta que ninguém gosta de fazer: quem cuida do cuidador? A resposta costuma ser um silêncio constrangedor. Falta preparo, falta apoio, falta orientação. 6 em cada 10 cuidadores exercem uma função sem qualquer formação específica. Aprendem na prática, erram com culpa, acertam com alívio e seguem, porque não há alternativa. A vida de outro depende disso. Enquanto isso, o Brasil envelhece. Os números avançam como quem anuncia um futuro inevitável. Era pouco mais de 15 milhões de idosos no início do século. Hoje já passam de 30. Em algumas décadas, serão maioria. E com esse crescimento virá uma multidão de cuidadores, muitos deles despreparados e sobrecarregados, repetindo a mesma história que já acontece agora. Não se trata apenas de reconhecer o valor de quem cuida. Isso já não basta. É preciso olhar com seriedade para essa realidade e entender que o cuidado não pode ser sustentado apenas pelo esforço individual. Há um limite para o corpo, há um limite para a mente, e esse limite está sendo ultrapassado todos os dias dentro de casas que ninguém vê. O cuidador não pede muito, às vezes pede apenas orientação, às vezes pede um descanso, um dia apenas na semana, às vezes pede que alguém por um instante cuide dele também. E talvez esse seja o ponto em que a sociedade revele quem realmente é, porque a forma como tratamos ou transformamos, romantizamos essa situação, esquecemos de perguntar: quem cuida dos nossos idosos diz muito mais sobre nós do que qualquer discurso bem ensaiado. Gregório José, que vai além dessa notícia.